Meus irmãos, bom dia, né? Estamos aqui para mais uma celebração, né, ao nosso Deus. Como eu sempre falo, é um tempo que nós temos com Deus entre família em Cristo, né? Não é diferente daquele tempo que a gente tem só em casa, só que aqui é todos juntos. Todos esses momentos tão especiais. Nós estamos aqui para adorar o nosso Deus e que cada coisa nós possamos ficar de sentinela, né? Como falou, como está nas Escrituras, que a gente continue de sentinela esperando a resposta do Senhor. Vamos adorar o nosso Deus, né? Vamos ficar de pé. Que o louvor possa sair de nós com gratidão, direcionado ao nosso Deus. Vamos lá. Eu invoco meu Senhor. Serei salvo do inimigo, Senhor. Bendito seja a rocha, exaltado seja o nome do meu Salvador, Senhor. Bendito seja a rocha, exaltado seja o nome do meu Salvador. Quem é Deus se não o Senhor? Senhor, bendito seja a rocha, exaltado seja o nome do meu Salvador. Senhor, bendito seja a rocha, exaltado seja o nome do meu Salvador. Eu invoco meu Senhor, digno é de ser louvado. Senhor, bendito seja a rocha, exaltado seja o nome do meu Salvador. Senhor, bendito seja a rocha, exaltado seja o nome do meu Salvador. Lá em cima. Senhor, bendito seja a rocha, exaltado seja o nome do meu Salvador. Senhor, peregrinando pelas montanhas e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Filho celeste, sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não, onde ocultar. Ela é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado, sempre de andar. Filho celeste, celeste, enche a minha alma, glória de
vão me guiando. Raios benditos que me conduzem para a mansão, mais e mais perto. Céu brilho, brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus, oh, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, indo pros céus. Cantem alegres com toda a gratidão, pois nosso Deus merece o louvor. Cantem dia e noite com todo o coração, pois Deus é nosso protetor. Cantem, cantem alegres com toda a gratidão, pois nosso Deus merece o louvor. Momento da ceia, mais uma vez, né? Nós que ficamos vamos continuar, né? Vamos adorar a Deus louvando. Quero adorar-te, quero louvar-te, Jesus Senhor. Quero adorar-te, quero louvar-te, Jesus Senhor.
nosso prazer e na caminhada vou sempre aprender. Quero adorar-te, quero louvar-te, Jesus Senhor. Quero adorar-te, quero louvar-te, Jesus Senhor. Bom dia, irmãos. Bom dia, igreja. Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. Esse é o momento da nossa ceia, momento que celebramos, recordamos o grande sacrifício que Cristo fez por nossas vidas, se entregando na cruz. Vamos ler uma escritura. Lá em Colossenses, no capítulo 2. Em Colossenses, no capítulo 2, Paulo escreve algo muito importante, irmãos, para a gente sempre recordar da importância do sacrifício de Cristo na cruz, o quanto ao olharmos para esse sacrifício vai nos encher de ânimo, de esperança, de energia também. Lá em Colossenses 2, no versículo 9, começa assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. No versículo 12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. No versículo 13: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. No versículo 15, continuando: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Irmãos, nesse momento que vamos comer o pão, relembrando o sacrifício de Cristo, bebendo o suco de uva, possamos meditar, irmãos, nessa escritura, olharmos para o grande poder que está à nossa disposição, e isso vai ser um poder transformador. Me acompanhe numa oração. Deus eterno, Pai, quero te agradecer pelo teu imenso amor, Pai. Possamos agora, Pai, comer do pão, Pai, que representa o teu corpo, beber do suco de uva, Pai, que representa o teu sangue, Pai, derramado por nossas vidas, Pai. Deus, queremos muito te agradecer por essa imensa oportunidade, Pai, de estar ao teu lado, Pai. Quero te agradecer em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Deus.
Irmãos, o momento das nossas ofertas, o momento que nós separamos com zelo, com planejamento, algo do que Deus nos dá, do que Deus deixa aos nossos cuidados, e servirmos a igreja, né, contribuirmos com a igreja. Nas últimas vezes, irmãos, que eu compartilhei algo nas ofertas, eu falei estava contando a história sobre José, né? 5 pontos que ajuda a gente a amadurecer, a crescer através do exemplo de José. Falei sobre o planejamento, né, e a gestão que José tinha em tudo que Deus deixava aos seus cuidados, né? Falei sobre o planejamento, falei também sobre a sabedoria, colocar a sabedoria de Deus sobre as coisas que nós fazemos, né? Não depender dos nossos métodos, sim, mas buscar sempre a sabedoria de Deus. E hoje eu queria falar sobre outro ponto, algo importante também, né? Diante que eu também entendo que cuidar das finanças, né? Ser zeloso com o que Deus coloca aos nossos cuidados, né? Não é uma atividade só de guardar e contribuir. Envolve outros valores, né? E isso vai nos enriquecer bastante. Um outro ponto que também José passou muito nesse período, né? E aí eu recomendo depois uma leitura de Gênesis de 37, do capítulo 37 ao capítulo 50, é que durante esse período que José estava com os irmãos, depois do período que ele passou já cuidando das riquezas do faraó, todo esse período ele passou por várias dificuldades. Quando estava com os irmãos, ele foi, no versículo 37, os irmãos quiseram se livrar dele, né? E ele foi escravizado. Lá no versículo 37, no versículo 19, os irmãos dele, quando viram que ele estava vindo, ele falou, no versículo 19, lá vem aquele sonhador, dizia uns aos outros. Então, depois que José está com o faraó, a esposa do faraó também cria uma situação difícil para ele. Então, assim, em meio às situações, irmãos, vamos precisar também de outro ponto, de muita paciência, assim, para não tirar os olhos de Deus, assim, mesmo quando a gente está perseverando e cuidando administrando bem, a gente está usando a sabedoria de Deus, buscando a sabedoria de Deus, mas ainda Deus quer que nós perseveremos, né? Que nós tenhamos paciência para vermos até o final quais são os planos de Deus, né? E isso vai requerer de nós essa perseverança, essa paciência. Eu queria terminar com uma oração. Deus eterno, Pai, recebe, Pai, nossas ofertas, Pai, como um perfume agradável ao Senhor, Pai. Deus, possamos meditar, Pai, nessa caminhada de José, Pai, e adquirimos, Pai, essa maturidade que o Senhor espera de nós, Pai, sermos bons administradores, Pai, buscando, Pai, a Tua sabedoria, Pai, em tudo que fazemos, Pai, Deus, e também sendo perseverantes, Pai, sendo pacientes, Pai, em meio às dificuldades que vão surgindo, Pai, possamos estar sempre com os olhos no Senhor, Pai. Possamos ofertar, Pai, todo o coração, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Deus. Amém, Pai. Vamos nos pôr de pé mais uma vez, né? Em Teu ser um doce canto gozarás de alegria.
tristeza enfrentarás, em teu céu um doce canto cantarás, cântico celeste à noite terás, em teu coração, embora na aflição, fácil é cantar quando reina a paz. Quando vem a dor é melhor cantar. Pela noite passará o seu pavor, tuas provas já não temas. Hoje ore, hoje sirvas ao Senhor. Logo o sol brilhará em teu coração, cântico celeste à noite terá, em teu coração, embora na aflição, fácil é cantar quando reina a paz. Quando vem a dor é melhor cantar. Quando vem a dor é melhor cantar. Quando vem a dor é melhor cantar. Bom dia. Que a paz de Cristo reine em nossos corações. É um grande prazer podermos estar reunidos, né? No domingo, ao dia em que o nosso Senhor Jesus ressuscitou dos mortos e que deixou claro o poder de Deus, né? O poder de Deus para salvar-nos, né? Para nos acolher em seu reino e como parte da sua família. Então é muito especial a gente poder parar e louvar a Deus, né? Agradecer a Deus pelo privilégio que nós temos de fazer parte da sua família, do seu reino, né? E de saber que Deus está conosco, né? Acho que essa é a maior segurança que temos, o maior prazer que temos, né? Saber que Deus é conosco. Então, dando sequência às aulas sobre provérbios de Jesus, né, nós hoje vamos ver um provérbio que está lá em Lucas 9, Marcos 9, versículo 35. Então, vocês podem abrir na Bíblia, em Marcos 9, versículo 35. Então, antes da gente ler, vamos orar juntos. Pai eterno, quero muito agradecer ao Senhor por podermos estar aqui nessa manhã, reunidos em nome do Seu Filho Jesus, podendo, Pai, adorar ao Senhor, louvar a Ti, render graças ao Seu nome, reconhecer o quão grande é o Senhor, o quão poderoso é o Deus de Israel. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja conosco nesse tempo de reflexão da Tua Palavra, que por meio das Suas Escrituras, o Senhor possa falar conosco, possa falar
com os nossos corações, possa nos dar entendimento maior sobre a Tua vontade para nossas vidas. Que possamos, Pai, através do Teu Espírito, muito mais entender e praticar o que vamos refletir nessa manhã, Pai, através dessa mensagem. Oramos gratos em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Então, Provérbios, lá em Marcos 9:35, diz assim: assentando-se Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Então, Jesus fala várias vezes esse provérbio, né? E aqui, especificamente nessa situação de Marcos 9, os discípulos estavam aqui discutindo quem seria o maior, né? Quem teria destaque, quem seria a autoridade maior, teria mais honra no reino dos céus, né? E aí Jesus então responde, chama eles em particular, né? Chama os 12 e fala com eles, né? Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Isso mostra uma inversão na maneira de você alcançar honra e destaque, né? No reino de Deus, né? Na verdade, você conquistar a honra e poder ser reconhecido por Deus, poder ser por Deus reconhecido e agraciado, né? Então, reconhecimento e honra, né, são duas coisas que a gente naturalmente busca, né? Só que na nossa sociedade, reconhecimento e honra vem muitas vezes de uma busca por bens materiais, ou busca por uma posição de governo, né? Ter uma posição de governante. Vem também de você buscar dominar outras pessoas, de você ter domínio, né? De você mandar e desmandar em cima de outras pessoas. Vem com você buscar de alguma maneira ser servido pelas outras pessoas, né? Então, geralmente na sociedade se busca esse status, né? Ou essa posição, esse reconhecimento dessa forma, né? Então, dominando sobre as pessoas, sendo servido por muitas pessoas, buscando bens materiais ou tendo uma posição num governo de destaque. E no reino de Deus não é assim, né? Na verdade, isso era assim na sociedade desde a época de Jesus, né? Então, os discípulos, né, os apóstolos, tinham muito isso na cabeça, né? De que deviam buscar também no reino de Deus uma posição de destaque, alguma maneira de ter riqueza, de ser servido pelos outros, né? De ser reconhecido pelos outros. E aí Jesus então mostra, né, através desse provérbio, que não é assim, né? No reino de Deus é ao contrário, né? Há uma inversão de valores, né? Então, no reino de Deus, o que se valoriza como mais importante é aquele que se coloca menos importante. É aquele que se coloca em último lugar, em detrimento dos outros. Então, não é aquele que se coloca para dominar os outros, né? Para exercer autoridade sobre os outros, mas é aquele que se coloca como servo dos outros. Então isso é bem revelador, né, para nós, né, como cristãos. E na verdade a nossa vida, ela deve ser baseada em cima desse provérbio, né? A nossa servidão na igreja, o nosso relacionamento uns com os outros e com o próximo,
né, deve ser sempre baseado nesse provérbio, né? Porque no reino de Deus é assim, né? Então, porque Deus valoriza mais isso, né? Deus valoriza mais, Deus reconhece, né? Dá honra, Deus exalta, Deus eleva aquele que se humilha, aquele que se coloca como menos importante, aquele que se coloca como o menor em termos de importância. E tendo essa consciência, ou se colocando assim, né, como humilde, como menor, como sem importância, aquele que está em último lugar para ser servido, se dispõe então a servir, se dispõe a estar servindo o outro e servindo a todos os outros, né? Então não existe, vamos dizer, preconceito, né, na servidão no reino dos céus, né? A gente serve a todos, né? E todos são dignos de serem servidos, né? Por quê? Porque nós somos os menores, né? Cada um de nós deve se colocar como o menor, como o menos importante, como aquele que se dispõe para servir o outro, porque o outro é mais importante do que você, do que cada um de nós, né? Então isso é muito especial, né? Isso assim é bem, isso deve ser um provérbio que a gente deve caminhar com ele, né? E deve sempre se lembrar dele, né? Então a igreja não é uma extensão da sociedade, né? Não, a igreja, os valores são invertidos, né? Porque Deus valoriza o que a sociedade despreza. Deus dá honra àqueles que buscam a humildade, a servidão, né? Então é completamente ao contrário do que a sociedade faz, né? Então, para a sociedade, aqueles que têm posição de destaque, aqueles que ou têm muitos bens, eles que devem receber atenção especial, né? E na igreja não é assim. A gente dá atenção especial a todos, né? Porque todos são maiores do que nós, né? Todos são mais importantes do que nós. Quando a gente se coloca assim, dessa forma, a gente é capaz de servir a todos. Então Deus, é interessante isso, né? Deus exalta aquele que se humilha, né? E basicamente esse provérbio ele fala isso, né? Deus exalta aquele que se humilha. E sempre foi assim, em todas as circunstâncias. Não só nessa questão de buscar uma posição de honra, de reconhecimento de Deus, mas em muitas situações da nossa vida, nós, quando nos humilhamos, é aí que Deus nos exalta. E Deus olha com atenção para aqueles que se humilham, porque eles é que serão exaltados. Se você pensar em Jesus, isso fica muito nítido, né? Jesus é o exemplo disso. Jesus era Deus, estava com Deus, e ele se humilhou, né? Ele veio na forma humana, e isso é humilhante. Imagina para um Deus todo-poderoso se revestir de um corpo humano, estar sujeito, né, a dores, estar sujeito às tentações, e todo tipo de adversidade, né, a que o ser humano enfrenta. Mas ele, como Deus, ele se fez humano, ele se humilhou, né? Ele abandonou tudo aquilo que ele poderia receber sendo Deus, né? Toda a adoração, toda a servidão, ele se desfez disso, ele não assumiu esse papel que ele tinha, né? Que fazia parte da identidade dele, mas ele se dispôs como quem serve.
né? Então Jesus veio em forma humana, se rebaixando e se humilhando, servindo a cada um de nós, né? Então Jesus se colocava junto aos discípulos lá como quem serve. Ele não estava como quem vai ser servido, né? Como quem merece ser servido, mas ele se colocava sempre como quem serve, como quem se dispunha a ajudar o outro, a servir o outro. Então, no reino de Deus, se busca honra e reconhecimento de Deus através da humildade e da servidão. Ao invés de você acumular tesouros na terra, né, para ser importante para a sociedade, você deve acumular tesouros nos céus, com Deus, né? E Deus lá vai te reconhecer ou te dar honra pelo tesouro que você guarda junto a Ele. A honra com Deus, né, o reconhecimento com Deus, é quando a gente se coloca em último lugar de importância, como o menor entre todos. E por meio disso, por meio dessa consciência, né, por se colocar nessa posição, a gente se dispõe a estar servindo a todos os outros irmãos, a todas as outras pessoas. Então essa humildade, né, que esse provérbio nos passa, ela é uma humildade que ela é exigida de cada um de nós quando a gente quer se aproximar de Deus, né? As Escrituras falam que para a gente se aproximar de Deus, a gente precisa se humilhar, né? A gente se deve colocar diante de Deus como quem realmente somos, né? Como pecadores, como pessoas que não correspondem a Deus como deveriam, né? Que não são bons, que não são justos e que dependem de Deus para serem salvos, né? Que dependem de Deus para conseguir a salvação. Então, quando a gente faz isso, né? Quando a gente se coloca diante de Deus como necessitado, como quem precisa, né, de perdão, como quem precisa de salvação, aí que a gente consegue estar próximo de Deus, né? Então, Tiago, capítulo 4, versículo 10, fala sobre isso, né? Então, podemos ir lá. Tiago, capítulo 4, versículo 10. Então, vou ler a partir do versículo 7, só para vocês entenderem o contexto, né? Mas Tiago está falando aqui sobre como se aproximar de Deus, né? Então, falando no versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Né? Então, a nossa conversão, né? A gente se converter, a gente ter Jesus como Salvador, a gente se aproximar de Deus, isso requer de nós que nós nos humilhemos, né? E isso é sempre exigido, né? Para entrar no reino de Deus, né? A gente precisa se humilhar, a gente precisa reconhecer diante de Deus que nós não somos dignos, que nós somos pecadores, que nós não conseguimos nos salvar sozinhos e que somente o poder de Deus atuando em nós é capaz de nos trazer a salvação, né? Somente Deus se aproximando de nós é que nós vamos conseguir estar na sua glória.
e vamos poder receber o perdão e sermos salvos. Então, se vocês lembrarem, né, na conversa que Jesus teve com Nicodemos, Jesus pede para Nicodemos nascer de novo, né? Se tornar criança, né? E, bom, basicamente o que Jesus estava tentando dizer ali, né? Nicodemos precisava se humilhar para ser salvo, né? Então Nicodemos era um mestre, né? Era uma pessoa idosa, era rico, tinha uma fama muito grande na época de Jesus entre os fariseus, os mestres da lei. Era um conhecedor das Escrituras, mas ele precisava nascer de novo, ele precisava virar criança de novo, né? Então, basicamente fazendo o quê? Se humilhando, se despindo do que ele era e do que ele tinha, né? Nesse mundo aqui. Ele precisava se colocar diante de Deus como alguém que necessita de salvação, como quem necessita de Deus. E como alguém que somente através do poder de Deus conseguiria nascer de novo, conseguiria se tornar criança e ser humilde. Então, para entrar no reino de Deus, né, a gente precisa de humildade. E para permanecer no reino de Deus, a gente também precisa de humildade, né? Então a humildade, ela acompanha a nossa vida, né? Desde o nosso nascimento da nossa vida cristã com Deus até o fim dos tempos, né? Então a gente deve, além de se revestir de humildade na nossa conversão, né? No nosso batismo, a gente precisa permanecer na humildade, se colocando como quem serve, se colocando como o menor dentre os irmãos. Então esse provérbio, né, ele fala, né, é necessário ser o último para poder ser o primeiro. Não, para Deus, você será o primeiro se durante essa vida você se colocar sempre como o último. É necessário se humilhar para ser exaltado por Deus, né? Então no fim dos tempos você será exaltado por Deus, se você se humilhar durante essa vida, né? Se você sempre se colocar como menor, como menos importante. É necessário ser servo para servir a todos, né? Então Jesus fez isso, Jesus se colocou como servo, né? E nos serviu e continua nos servindo, né? Então precisamos do mesmo modo, assim como Jesus, nos colocar como servos. Então se a gente se coloca em último lugar, Deus vai nos chamar para uma posição mais alta, né? A maior posição, acima dos céus, né? Então se a gente se coloca em último lugar, Deus nos chama para os céus, para perto dele. Então qual o significado para nós, né, assim, desse provérbio? É que ele deve acompanhar a nossa vida como um todo, né? Não só na busca pela honra e pelo reconhecimento de Deus, mas é um provérbio que deve nos acompanhar desde a nossa conversão até os céus. Então deve ser uma característica nossa, né, como cristãos, a humildade, né? Precisamos sempre buscá-la como um valor, né? Buscá-la como uma posição. Sempre quando formos tentados, né, a olhar com os olhares da sociedade, para as pessoas, para os irmãos, devemos sempre nos lembrar de que Deus nos chama a olhar com os valores invertidos, né, contrários, né? Então devemos olhar com os olhares de Deus, né? E sempre nos colocar como pessoas que servem. Então a humildade e serviço é essencial para a nossa vida cristã.
né, deve estar sempre presente no nosso relacionamento com Deus, né? A busca pela humildade e a servidão. E ela também é o alicerce da comunidade, né, da igreja. Então, na igreja, a humildade e servidão devem estar sempre presentes, né, no nosso relacionamento pessoal com Deus e no nosso relacionamento uns com os outros. Então, vamos ler mais uma escritura lá em Lucas 18, versículo 14. Então aqui em Lucas 18 é a parábola do fariseu e do publicano, né? Então tinham dois homens, eles estavam orando a Deus, e você tinha o fariseu, que ele orava se justificando diante de Deus. Ele orava como quem falava com Deus que ele era bom, né? Que ele era diferente, que ele merecia, né? Então, que enquanto tinha o publicano, o publicano era o pecador, né? Geralmente essa palavra publicano era usada para os pecadores, para os cobradores de impostos, né? As piores pessoas, né? E aí a oração do publicano era uma oração de quem se humilhava diante de Deus, né? Ele reconhecia o quanto era pecador, o quanto precisava de perdão, né? E aí então Jesus conclui essa parábola lá no versículo 14, dizendo assim: eu lhes digo que esse homem, né, o publicano, e não o outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Né? Então Jesus fala que diante de Deus, né, quando a gente se humilha, a gente é exaltado por Deus. Já se a gente entra na presença de Deus, né, ou se coloca diante de Deus como quem é bom, como quem é justo, como quem merece, como quem é superior aos outros, né, em obediência, ou em conhecimento de Deus, ou da prática da palavra de Deus, ou na religiosidade, enfim, se a gente de alguma forma busca justificar quem somos diante de Deus, como merecedores, nós perderemos tudo, né? Nós não seremos perdoados, né? Nós não alcançaremos a graça diante de Deus. Então, para alcançar a graça, alcançar perdão, alcançar misericórdia, a gente precisa se humilhar sempre diante de Deus. A gente precisa se colocar numa posição menor diante de Deus, reconhecer que somos indignos, que não somos merecedores, que somos pecadores, que precisamos do perdão e que não conseguimos ser perdoados sem que o poder de Deus faça isso, né? Não existe como se tornar justo diante de Deus, a não ser por meio do poder do próprio Deus, atuando em nós, né? Então essa frase, né? Esse provérbio, né? Todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Ele tem todo a ver, né? Ele está relacionado com esse provérbio que nós lemos de Marcos 9:35, né? Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos.
Tem uma outra parábola também em que esse provérbio ele aparece, né? Ou um provérbio relacionado se aparece. Fica lá em Lucas 14, versículo 11. Aqui Jesus conta uma espécie de parábola porque ele estava num casamento e ele via que as pessoas no casamento buscavam sentar nos lugares de honra, né? Nos primeiros lugares. E ele achou aquilo absurdo, né? Mas é uma prática comum na sociedade, né? As pessoas buscam pelos lugares VIPs, né? Pelos lugares de destaque, os lugares de honra, né? Para serem servidos, né? E aí então Jesus chama os discípulos para perto e fala com eles o seguinte, que está lá no versículo 11. Deixa eu ler o contexto aqui, né? Vamos começar no versículo 10. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe, amigo, passe para o lugar mais importante. Então, você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Né? Então, mais uma vez, Jesus fala dessa questão, né, de que a gente deve buscar não os primeiros lugares, né, os lugares de honra. A gente deve se colocar em último lugar, porque quando vier quem nos convidou, ele vai dizer, não, chega mais para frente, né? E nisso você será honrado. Agora, se você chegar e procurar os melhores lugares e de repente se sentar nos lugares de honra, então pode ser que chegue alguém de mais importante e aí você será humilhado, porque será pedido para você trocar de lugar com alguém, né? Então, assim, é uma prática, né? Na igreja, no reino de Deus, a gente sempre buscar pelos lugares de menor importância, né? Ou se colocar como menos importante. E então a grande conclusão é que a gente precisa, né? Primeiro, se humilhar diante de Deus. A gente deve buscar a humildade, se colocar numa posição menor, né? De menos importante. E se formos pensar bem, todos na igreja são menores, né? Todos nós somos menores. Então Jesus veio para salvar não os justos, né? Mas os pecadores, os doentes, né? Aqueles que precisam de ajuda e que reconhecem a sua condição de incapaz. Então, todos na igreja são menores, né? E devemos nos colocar sempre assim, como menores. Não existe maiores, né? Dentro da igreja, dentro do reino. Todos são menores. E a gente deve buscar então se colocar como menor e se dispor a servir, né? Então a servidão ela é muito importante porque ela é a parte prática da humildade, né? É a forma que a humildade ela é exercida de forma prática. É quando a gente ajuda, quando a gente se oferece para ajudar, né? Quando a gente serve a alguém, né? Ao outro. Vamos ler Marcos 10, do 43 ao 44. Vamos ler do versículo 42, que aí dá para entender mais o contexto, né? Jesus os chamou e disse: vocês sabem
que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então aqui nessa passagem fica mais claro ainda, né, o significado desse provérbio, né? Esse chamado, na verdade, de Jesus para seus discípulos, né? Para nós como seus discípulos, né? Então a gente não deve buscar posições para dominar as pessoas, para mandar e desmandar, né? Para exercer autoridade em cima das pessoas. Não é isso, né? Isso é na sociedade aí, no mundo. Mas no reino de Deus isso não pode acontecer, né? Então o que deve acontecer dentro da igreja é que a gente precisa se colocar como servo, né? A gente precisa se colocar como escravo dos outros, né? E Jesus fala isso chamando para si, né? Para a gente olhar para Ele, né? Para a gente não ficar olhando para o outro, ou para o que o outro anda fazendo, ou para quem é o outro, a quem vou servir, nada disso. A gente tem que olhar para Jesus, né? Olhar para o exemplo dele, né? Então Jesus fala, olha para mim, né? Quando você for servir, olha para o exemplo que eu fiz, né? Que eu dei a vocês, né? Então ele fala, né, no versículo 45, né? Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, né? Então Jesus não veio para essa terra para ser servido, mesmo sendo Deus, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Então imagina nós, né? Se o Filho de Deus, que é Deus, se revestiu na forma humana e veio para servir, e nós então, que somos pecadores, que somos humanos, né? Que precisamos de Deus para sermos salvos, que precisamos do próprio Jesus, né? Para sermos salvos. Então nós também precisamos entender que nessa vida, né, nós não viemos para ser servidos. Essa é a grande realidade, né? Então não viemos aqui para sermos servidos, mas viemos para servir, né? Viemos para imitar a ação de Jesus, a vida de Jesus, né? Imitar o que o Mestre fez, né? Devemos então, assim como Jesus, nos revestir de humildade, nos colocarmos em posição inferior e servir a todos, né? Por quê? Porque de todos nós somos os menores, nós somos os últimos, os de menos importância. Fazendo isso, nós vamos ser exaltados no céu, né? Então Deus vai nos chamar para o lugar de honra. Deus vai reconhecer que somos como Ele, né? Que somos como o Filho dele, né? Que vivemos nessa vida imitando o Filho dele, sendo humildes e assumindo um papel de servo. Então isso deve ser algo que a gente precisa vivenciar, né? Na nossa relação com Deus, na nossa relação uns com os outros, no nosso relacionamento na igreja, né? Na nossa servidão na igreja e também com as pessoas lá fora, né? Porque o objetivo disso tudo é que que as pessoas alcancem a Cristo, né? Alcancem a salvação, né? Que sejam resgatadas por Cristo. Então, quando nos colocamos como humildes, né, diante de Deus, e nós somos exaltados e resgatados por Deus. Nós somos salvos, né? Quando a gente se humilha diante de Deus, a gente recebe a graça, o perdão pelos nossos pecados. Quando a gente se humilha diante das pessoas, a gente se coloca como servo diante das pessoas, então nós estamos exercendo a humildade que aprendemos do nosso Mestre, que aprendemos de Jesus, né? E fazendo isso, nós estamos ajudando os outros a serem resgatados,
a serem salvos. Na medida que nós nos colocamos como servos, então nós estamos buscando resgatar a vida dos outros, né? Resgatar os outros para Deus. E isso é muito importante, né? Então não existe na igreja hierarquia, né? Tá, na congregação, no reino de Deus, não existe hierarquia, né? Existe servos. Então todo mundo está no mesmo nível, né? Todos são menores. Os maiores, eles não estão na igreja. Na igreja todos são como crianças, humildes como crianças. Porque os que são adultos, como a sociedade diz, não estão na igreja, ou não entram na igreja, né? Então a igreja ela é composta por menores, por crianças, por servos, né? Por aqueles que servem os outros, né? Então que possamos sempre nos colocar como cidadãos dos céus, né? Como participantes do reino de Deus, né? Olhando para Cristo, olhando para o exemplo de Cristo, e da mesma forma de Cristo, nos revestindo de humildade e nos colocando no papel de servos. Fazendo isso, nós vamos ter a certeza que participamos do reino de Deus aqui na terra e também nos céus, né? Ou seja, não vamos nos auto-excluir, né? Mas vamos continuar participantes do reino de Deus. E lá nos céus, Deus nos exaltará, né? Deus nos dará a honra, reconhecerá que nós somos seus filhos, que nós somos os seus servos, e teremos posição de destaque nos céus, né? Mas aqui na terra, não. Aqui na terra, nós apenas acumulamos tesouros nos céus com Deus, né? Então devemos buscar pelas menores posições e servir a todos. Bom, então eu queria deixar para vocês essa reflexão, né? Que cada um de nós possamos nos perguntar, né? Como anda a humildade e a servidão no meu relacionamento com Deus e com as pessoas, né? Então é uma reflexão muito importante, né? E na verdade, partindo dessa reflexão de como anda a humildade e a servidão no relacionamento com Deus e com as pessoas, a gente possa buscar cada vez mais tornar prático esse provérbio em nossas vidas, né? Buscando os últimos lugares e nos dispondo a servir a todos, né? Então vamos terminar com uma oração. Deus Pai, quero muito agradecer ao Senhor, Pai, primeiramente pelo exemplo que temos de Jesus, né? Reconhecemos que somos servidos por Cristo, que Ele veio a este mundo, mesmo sendo Deus, e se colocou como servo. E graças a essa servidão, nós somos resgatados. Nós hoje podemos usufruir, Pai, das Suas bênçãos espirituais, do Seu perdão, da Sua graça, Deus. Pedimos que o Senhor possa nos ajudar cada vez mais a podermos sermos servos Seus, como quem se coloca como Seus servos, como quem se coloca como os menos importantes diante de Ti e diante das pessoas. E que possamos, Pai, com a servidão, ajudar as pessoas a serem resgatadas, ajudar as pessoas a conhecerem a Ti e o Teu plano de salvar a humanidade, Pai. Muito obrigado pelo Seu amor, fica conosco, é o que pedimos em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Obrigado. Vamos nos pôr de pé, cantar mais esse louvor. Que bom te amar-te, meu Senhor, poder sentir o Teu amor, Tua voz te conhecer. Não importa como estou, pelo Espírito viver, Tua paz invade
sentir mal. Que mal posso esperar pra tua face conhecer, tua glória contemplar, ao teu lado permanecer. Para Senhor, tu és uma fonte de alegria e esperança que nos traz a paz, que traz poder pra lutar a cada dia e as forças renovar. Senhor, tu és uma fonte de alegria e esperança que nos traz a paz, que traz poder pra lutar a cada dia e as forças renovar. Que bom chamar-te, meu Senhor. Bom dia, irmãos. É um prazer imenso estar aqui com meus irmãos, né? Estar com muita saudade. Apesar que muitos não sabem, né? Eu agora estou morando com minha mãe em Rio Doce, sozinho, saí da casa da minha irmã. E eu estou muito feliz, né? Porque lá eu estou mais tranquilo, estou com minha mãe, tenho mais tempo para estar tempo com Deus, oração. Então eu queria falar um pouco sobre o grupo que eu criei aqui com o Robson, o grupo de oração daqui, grupo de oração da igreja de Recife, sexta-feira às 5 horas e à noite às 20 horas. Mas antes de falar desse grupo, eu queria falar no grupo que eu estou, que é 24 horas, SOS, Orações 24 horas. Foi esse grupo que me inspirou a estar fazendo esse grupo aqui em Recife, porque esse grupo tem feito a diferença na minha vida e na vida de cada irmão que faz parte daquele grupo, né? É um grupo lá de São Paulo que o irmão criou e que é com a igreja do Brasil todo. Então tem vários irmãos de Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, dos Estados Unidos, de Paraguai. É um grupo que sempre a gente está em oração, né? Então esse grupo começou com um casal, a irmã Wanda e Alex. A irmã Wanda, ela estava com muitas dores, né, no corpo, e ela chamou esse irmão Alex para estar orando todos os dias de 5 horas, durante um ano. E desse momento, aí foi convidando outros irmãos, né? Inclusive me convidou também. No começo, né, como eu não gostava de orar, ficava com preguiça, ficava lutando, mas graças a Deus, a perseverança do irmão Alex, o amor que ele teve por mim, me incentivou, e hoje, graças a Deus, eu sou assíduo, né? Todos os dias de 5 horas, junto com um grupo de 10 irmãos, a gente ora, né? Não é por obrigação, não é forçado, é uma coisa que vem de Deus mesmo, que toca no coração da gente, faz com prazer. E, além desses 10, tem outros irmãos que participam. Os outros irmãos que participam é aqueles que vão trabalhar, que precisam de trabalhar. Então, fica no máximo 5 minutos, ora, e já sai para ir trabalhar. Então, e esses 10 que a gente fica, é que tem mais tempo, né? Que é mais disponível. Então, a gente fica até 1 hora, 2 horas orando. E eu vou ser sincero, esse grupo tem feito a diferença na minha vida. Porque, através das orações, eu tenho conseguido muitas vitórias, né? Uma delas é eu estar morando sozinho com minha mãe, e hoje eu tenho mais tempo para Deus, de orar, de buscar a Deus. Então, tudo é propósito de Deus, né? Através da oração também, uma irmã também conseguiu o trabalho dela. Ela estava num trabalho que era muito pesado, muita confusão, e ela estava meio desanimada no grupo. Aí eu fiz um tempo com ela, e ela falou, né, das dificuldades. Aí eu disse, não, a gente vai estar orando que Deus vai fazer um milagre na sua vida e você vai conseguir um trabalho melhor. Aí eu me lembrei do caso de Claudinha, né?
Claudinha estava trabalhando numa empresa que não estava ajudando ela espiritualmente, né? Eu acho que os antigos aqui conhecem dessa história. Então ela estava com dificuldade, aí os irmãos deram conselho para falar com o gerente para mudar o horário. Aí foi falar com o gerente para mudar o horário, o gerente disse, não tem acordo, não pode. Então foi conselho ela sair do trabalho, porque não estava ajudando ela espiritualmente, ela estava se afastando de Deus. Então ela saiu do trabalho. E aí os irmãos orando, com uma semana ela conseguiu outro trabalho, de trabalho de segunda a sexta e ganhando mais. Então você vê a fé, né? Então eu citei isso para essa irmã, né? Eu disse, vamos estar orando, aconteceu a situação, está acontecendo com você, e a gente vai estar orando e Deus vai mostrar um trabalho melhor. E aí eu convidei os irmãos para a gente jejuar um dia para orar por essa causa, né? E a gente jejuou, orou, e como foi com uma semana, ela também conseguiu o trabalho melhor, está muito feliz. O trabalho que ela tem perspectiva de crescimento profissional, então ela está super feliz, né? E tem vários casos de milagre que Deus está agindo através desse grupo, né? Então, Deus tocou no meu coração, por quê? Porque através desse grupo, eu tenho criado laços de amizade com todos os irmãos, tanto dos Estados Unidos como de Rio de Janeiro, São Paulo. Eu tenho uma intimidade com ele, eu sei das dificuldades dele, eu sei das lutas que ele está passando do pecado, que a gente pode estar orando para vencer isso. Então, assim, eu senti necessidade de esse grupo aqui, porque eu quero passar isso também, eu quero ter esse relacionamento com cada irmão. Eu quero poder falar do meu pecado, eu quero estar orando com o irmão para vencer o pecado. Eu quero orar pela dificuldade do irmão que está passando por estar desempregado, para a gente orar. Eu quero estar crescendo espiritualmente, porque isso faz a gente crescer espiritualmente, faz crescer em amizade e faz crescer o relacionamento de cada um com o nosso irmão e a igreja crescer, né? Então, por isso que eu criei esse grupo, eu quero muito animar os irmãos, né? Tá nesse grupo, quem estiver disponível, eu quero agradecer a Deise, a Lourdes, que de 5 horas está lá, aí quando eu aciono ela está orando comigo. Então, como o Deise vai trabalhar, era horas, 5 minutinhos, já vai embora. Lourdes já fica mais tempo comigo. Tem um irmão de São Paulo que está me dando apoio, Oséias, também ele está no grupo, ele está toda sexta-feira. Então eu quero muito animar os irmãos, eu tenho certeza que através desse grupo a gente vai crescer espiritualmente, a gente vai crescer nossos laços de amizade, a gente vai conseguir muitas vitórias, e Deus tem respondido minhas orações. Então eu oro muito por cada um, e não é uma coisa obrigada, mas quando você sentir o Espírito Santo de Deus tocar na sua vida, você vai fazer isso de coração, não vai ficar pesado, e é muito gratificante isso. É isso que eu queria passar a cada irmão, e eu amo todos vocês, e eu creio que a gente vai crescer muito nesse grupo, em amizade e em amor. Amém? Bom dia, irmãos. Eu quero compartilhar para vocês sobre a experiência que eu tive na Conferência das Américas. Graças a Deus foi uma oportunidade de conhecer muitos irmãos em Cristo de várias nações. E eu fiquei pensando assim, poxa, 4 dias... Eu fiquei mais ansioso para ver se eu ia conseguir entrar no país do que para voltar, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Então, aulas espirituais, como o próprio tema fala, nuestras raízes em espanhol, que quer dizer nossas raízes, né? A gente utilizar fundamentos, bases do cristianismo, como por exemplo, devoção pessoal, pureza, santidade. Eu me lembro de uma aula lá que eu achei muito polêmica, chamada Cristianismo Progressivo. Eu fiquei pensando, cristianismo progressivo, como é que eu vou progredir como cristão, né? Mas é ter o cuidado para a gente não ter um cristianismo que se adeque às mentalidades mais modernas, questão de pautas, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado com a vida da gente. E foi muito bom ver líderes como Josué Ortega, entre outros como Alcides também, né? Então foi um evento muito especial. Deus proporcionou essa viagem também, né? Como um ciclo que se renova na minha vida. Foi muito bom conhecer novas pessoas, tanto na parte espiritual. Agora o desafio é pôr em prática, e também na parte do lazer, tivemos festa também, pudemos ter comunhão com vários cristãos, né? E eles estão muito animados mesmo, e
E é isso tudo que eu quero compartilhar com vocês. E agora eu vou deixar um vídeo. Quero compartilhar La hemos pasado muy um vídeo. bien. Hemos sentido la presencia de Dios en nuestra Conferencia de las Américas. Profundizado en nuestras amistades. Hemos profundizado en nuestra alabanza. Pero aún más, hemos echado raíces muy profundas en nuestras convicciones. Pero ahora, ¿dónde iremos? Nuestra próxima conferencia de las Américas será en... Maga lenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de coião, é curtir o verão. Hoje é um dia de sol, alegria de coião, é curtir o verão. Tê, 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 tê. No te lo puedes perder. Te esperamos en Río de Janeiro, Brasil 2026. A próxima conferência vai ser aqui no Brasil e no Rio de Janeiro, em 2026, ou seja, daqui a 3 anos. Se você pudesse programar, sonhe com isso. E também os irmãos ficaram muito animados, né? Vários irmãos querem vir para cá e querem também que eu ensine português a eles. E é isso aí, pessoal. Bom dia. Obrigado. Para terminar, irmãos, próximo sábado teremos aqui a aula com toda a igreja aqui na escola, 3h30 da tarde. Conhecendo a si mesmo e ao próximo. É uma aula que vai falar sobre temperamentos, comportamentos. E aí o público para essa aula é toda a igreja e visitantes. Aí a gente vai combinar com nova geração para alguns irmãos pontuais estarem dando apoio com as crianças, para a maioria de vocês estarem liberados, né, para estar aqui. Quem vai fazer essa aula vai ser João Batista e Eli, né, que são ministros da Igreja de Salvador, na Bahia. Eles vão chegar na quinta noite
e vão ficar até a segunda-feira aqui conosco. Então, além dessa aula, a gente vai tentar marcar tempos individuais, você pode tentar marcar tempo com eles, já ligar, mandar um WhatsApp, marcar um horário para conversar. A gente vai ter também um tempo com os cristãos recém-batizados e as pessoas que entraram recentemente no nosso convívio, né? Porque eles querem conhecer, construir laços, né? Então vai ser também um tempo que a gente vai organizar para estar junto aqui. Orem por isso. Eu só queria pedir assim com vocês um cuidado com relação ao horário, que quando a gente marca essas aulas de 15h30, não seria assim para você vir 15h30 para cá, né? A ideia é assim, que todos estejam na sala para a gente já começar a aula às 15h30. Então, para isso funcionar, a gente precisa chegar aqui umas 3 da tarde. Para 15h30 a gente começar a aula, né? Que a ideia desses horários é que se inicia a aula nesse horário, né? Então, façam um esforço a mais, né? Para vir um pouco mais cedo. E eu acho que essa aula ajudou muito de hoje, né? De você querer ser o servo de todos, tá? Eu quero estar no sábado aqui como um servo chegaria, né? Como um escravo chegaria, né? Acho que ele tentaria chegar antes para arrumar, ajudar, né? Acho que essa que é a postura de um servo e de um escravo, né? Diante de qualquer coisa que a igreja faça, né? Eu vou chegar mais cedo para ajudar, para carregar peso, para montar, tá, né? Um servo age assim, né? E eu acho que o chamado de Jesus para nós é que todos sejamos servos, né? Em todas as circunstâncias. Então eu queria muito animar cada um de nós nesse sábado também a estarmos aqui de todo o coração. Vamos terminar com a oração. Senhor nosso Deus, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Queremos agradecer porque o Senhor se humilhou, Deus, para tocar nossos corações, Pai, para chegar até nós. Jesus ter vindo ao mundo, Pai, foi o grande exemplo de humilhação, Pai, do Senhor diante da humanidade, Pai. E queremos muito imitar esse coração do Senhor em tudo que fizermos, nas nossas relações, Pai. Eu sei que existe um gigante dentro de cada um de nós, que é o orgulho, Pai, que ele é tão tentador, Deus, nos bloqueia, nos fecha, cria barreiras, mas queremos muito que o Teu amor possa desconstruir, Pai, qualquer artimanha, Deus, de Satanás nas nossas vidas, Pai, qualquer barreira que o nosso orgulho possa construir uns com os outros e criar pontes, acessos, acolhimento, vulnerabilidade, uns com os outros, Pai, porque Jesus chegou a nós assim, Pai. Muito obrigado, abençoa essa semana, oramos gratos em nome de Jesus, amém. Nosso culto está encerrado, obrigado.